Continuando com o nosso plano agregado, vamos agora fazer o plano C e o plano D da mesma demanda produtiva, elaborando duas cadências distintas para o nosso processo produtivo. Na cadência C, a gente vai determinar uma produção constante de 600 unidades. Esse número pode ter vindo lá da engenharia de processos, da cronoanálise, de algum local da empresa, que determinou que nosso processo produtivo consegue produzir 600 unidades mês. O estoque inicial vai ser nulo e, para eu atender a demanda, eu preciso de subcontratação, preciso de terceirização do meu processo produtivo. Por exemplo, começando em janeiro. Começamos janeiro com 0 de estoque e vamos produzir 600. A produção 600 vai acontecer todos os meses. Se eu não der conta de produzir, eu tenho que terceirizar. Então, no caso aqui, eu vou visualizar quanto que eu preciso. Notem que eu não tinha nada, produzi 600, vendi 750. Quer dizer que eu preciso terceirizar 150 unidades. Com isso, meu estoque final zera. Eu não vou ter estoque final. Vou formular aqui para ficar mais fácil. É igual ao estoque inicial, mais a produção, menos a demanda, mais a terceirização. E o estoque médio é igual ao estoque inicial, mais o estoque final, dividido por 2. Fevereiro, eu começo com nada de estoque, que foi o que eu terminei em janeiro. Em fevereiro não tinha nada, produzi 600, vendi 650. Obrigatoriamente tenho que terceirizar 50 unidades, senão não dou conta. E o estoque final também zera. O estoque final é o estoque inicial, mais a produção 600, menos a demanda 650, mais o que eu terceirizei, 50. Consigo zerar o meu estoque. Faço o mesmo aqui para o estoque médio. Puxando a fórmula para andar mais rápido, quando a gente trabalha no Excel tem essa vantagem, nós conseguimos observar mês a mês o que vai acontecendo. No mês de março eu ficaria devendo 40 unidades, ela eu terceirizo, para zerar meu estoque. Em abril sobrariam 10 unidades, então não preciso terceirizar nada, já está sobrando. E essas 10 unidades vêm para maio. Em maio sobram 70, então também não preciso terceirizar. O mesmo para junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Porém, em dezembro eu tinha 20 unidades de estoque, produzi 600, mas vendia 956. Ou seja, precisei terceirizar 336 unidades, sobrando 10 de estoque médio. Essa então é a nossa cadência C de produção, no qual vou terceirizar um total de 576 unidades ao longo do ano, em janeiro, fevereiro, março e dezembro, com uma produção constante de 600. A produção no começo do ano não atende, depois passa a atender e sobra estoque, até um estoque grande de 470 unidades em outubro, e ao final ainda preciso terceirizar mais um pouco por conta do pico de demanda. Já nosso plano produtivo D de dado, eu quero uma produção mensal constante, partindo de um estoque inicial de 100, e ao final do ano chegando a um estoque de 148. Então, nesse quarto modelo, nós não vamos ter a terceirização, porém vamos ter uma jogadinha que é comum dentro da contabilidade. Eu variar o estoque inicial e final por conta de quesitos contábeis como impostos. Ele deseja que meu estoque inicial seja 100 e meu estoque final seja 148, e que a produção seja constante ao longo do tempo. Notem que, se eu produzir pela média, que deu 648 unidades, o meu estoque inicial repetiria ao final dos 12 períodos. Porém, não é isso que ele quer um estoque um pouquinho maior ao final dos 12 períodos. Eu quero um estoque de 48 unidades a mais do que o meu estoque inicial. Então, a minha produção tem que, ao longo dos meses, produzir um pouquinho a mais para suprir esse estoque final. Para fazer isso, então, nós vamos ter esse a mais. Eu preciso saber o quanto vai ser isso. Então, é igual a soma da minha demanda, para saber qual que é o total que eu tenho que produzir no ano inteiro, mais o quanto tem que sobrar ao final do ano, menos o quanto eu tinha lá no comecinho. Então, ao longo do ano, eu preciso produzir 7.824 unidades, só que eu tenho 12 meses para isso. A média disso, 652 unidades.
É um pouquinho a mais do que a média só da demanda, que era 648. Essas 4 unidades a mais em 12 meses me dá as 48 unidades a mais que eu preciso. O resto do exercício é padrão aos demais. Tinha 100 em estoque, produzi 652, vendi 750. Sobra no meu estoque final, inicial, mais a produção, menos a demanda. Meu estoque médio é igual ao estoque inicial, mais o estoque final, dividido por 2. O estoque de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. E com isso eu puxo a formulinha para todos os meses. Vamos notar se ao final vai sobrar mesmo 148 unidades. Ao puxar a formulinha, por fórmulas do Excel mesmo, ele me sobra 148 unidades necessárias. Então a minha produção passa a ser constante de 652 unidades, não tenho nenhum valor negativo, tive um estoque máximo de 798 unidades em outubro, é muita coisa, e ao final do ano sobrou 148 unidades, conforme foi pedido no nosso plano D. Essa então é a última cadência produtiva nossa.